Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos um tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do verdadeiro santuário ou do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2. Vemos então o livro de Hebreus dizendo que nós temos um sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, ele está sentado no céu, à direita do trono da majestade. Este sumo sacerdote, ele é ministro do verdadeiro tabernáculo. E este tabernáculo foi erigido pelo Senhor e não pelo homem. A Bíblia, ela mostra dois santuários. E o livro de Hebreus e o livro de Êxodo fala deste santuário. Primeiro, o livro de Êxodo 25, verso 8 e 9, diz o seguinte: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio de vocês. Ou, me farão um santuário, eu habitarei no meio deles. E Moisés, recebendo a instrução de Deus, diz: façam tudo conforme eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Faça tudo direitinho, Moisés. Êxodo 25, 40, tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que foi te mostrado lá no monte. Então Moisés recebe as instruções de Deus e diz: Moisés, chame o povo e construa um santuário para que eu habite no meio de vocês através deste santuário. E Moisés fez. Quando nós lemos o livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nós vamos ver ali a construção desse santuário. E todos os serviços que eram realizados naquele santuário. Todo o sacerdócio, os levitas ministrando naquele santuário. O livro de Hebreus fala também de um santuário. E ele diz: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade no céu. Temos um sumo sacerdote como esse. Só que esse assentou-se no trono de Deus à direita da majestade no céu. E ele serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Todo sumo sacerdote ele é constituído para apresentar oferta, sacrifício, e por isso é necessário que também estivesse algo para oferecer. E se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que existem aqueles que apresentam as ofertas escritas ou prescritas pela lei. Eles servem num santuário que é cópia ou sombra daquele que está no céu. Já que Moisés foi avisado, quando estava para construir o tabernáculo, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi te mostrado no monte. Percebeu uma coisa, então? Aqui o livro de Hebreus fala de um sumo sacerdote que ministra no santuário celestial. E o livro de Êxodo fala de Moisés construindo um santuário por orientação de Deus. Então, dois santuários. Para os nossos queridos e amados ouvintes, o santuário celestial, onde Jesus ministra, e o santuário terrestre, onde os sacerdotes ministravam. E quando nós nos debruçamos, então, sobre as Escrituras Sagradas, nós, então, passamos a entender que o santuário original está aonde mesmo? No céu. Está no céu. Este santuário, ele é administrado, ou quem ministra nele é o próprio Cristo, sumo sacerdote. Tá?
Então entendamos, o primeiro santuário foi construído por Moisés como modelo, como tipo, e o livro de Hebreus usa o termo sombra das coisas celestiais. Sombra, modelo, tipo das coisas celestiais. Então, o que Moisés construiu era um modelo, uma sombra, mas o verdadeiro, ele está no céu. Está no céu. Agora, o santuário terrestre apontava para o santuário celestial. Percebeu a importância de entendermos esse assunto? O verdadeiro tabernáculo ou santuário no céu. Este é o santuário da nova aliança. O santuário de Moisés é o santuário da antiga aliança, baseada em sangue de animais. Antiga aliança, não escrito em tábuas de pedra, não é aquela antiga aliança. É o sangue de animais, escrita no livro. Escrita no livro. Antiga aliança, sangue de animais. O santuário celestial, ele é baseado na nova aliança, o sangue de Cristo. Percebe a diferença? Isso nós precisamos de compreender. Esse assunto que é muito interessante. O santuário, lá no deserto, então, era uma maquete, um modelo do santuário celestial. Aqueles serviços que eram realizados aqui no santuário terrestre prenunciavam o plano divino da salvação. Cada sacrifício oferecido aqui no santuário terrestre apontava para Jesus Cristo, o sacrifício perfeito. Apontava para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, quando Jesus morre, a morte de Cristo, ou por meio da morte de Cristo, estamos livres da condenação do pecado, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Quando Jesus morre, as pessoas ficaram livres do sacrifício de animais, da antiga aliança. Não precisavam mais de oferecer sacrifícios de animais. A antiga aliança. Porque agora o sangue de Cristo era o sangue da nova aliança. E o sangue de Cristo é que purifica todo o pecado. É o sangue de Cristo. A culpa, ela deixa de existir quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo em nosso favor e confessamos os nossos pecados. Entendamos que Jesus não é apenas o Cordeiro que morreu por nós, mas também ele se fez sacerdote que vive por nós. Então Jesus, ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, porque ele vive sempre intercedendo por mim e por você. Jesus, ele remove a culpa dos nossos pecados. Ele tira os nossos pecados. Então ele remove a culpa. Ele nos salva. Nos salva do quê? Do poder do pecado. Então o ministério de Jesus lá no santuário celestial é por mim, é por você. O ministério de Jesus no santuário celestial é por nós. O ministério dos sacerdotes terrestres, era pelo povo. Eles exerciam as suas funções, ministravam pelo povo. Jesus é o sumo sacerdote, se fez sumo sacerdote por nós. Então ele ministra por nós. Ele exerce o seu ministério por nós. E como resultado de sua intercessão, o domínio do pecado, então ele é quebrado em nossa vida. O pecado não tem mais domínio quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo. Nós não estamos mais escravizados à natureza pecaminosa. Não estamos mais escravizados à antiga aliança, sangue de animais. Entendam bem, antiga aliança, sangue de cordeirinho, que era derramado
dia após dia, ano após ano. Mas em Cristo nós somos livres da antiga aliança e agora estamos sob a nova aliança, o sangue de Cristo. E aí nós não temos mais condenação. O pecado é quebrado, o sangue de Cristo nos purifica. Quando nós nos apegamos a Cristo, pode ter certeza plena da salvação, porque em Cristo o nosso pecado é perdoado. As pessoas que iam ao santuário terrestre levavam seus cordeirinhos, seus animais, os seus pombos, enfim, iam oferecer o seu sacrifício, eles iam para casa livre da culpa, mas ficava um registro no santuário terrestre, ficava um registro do seu pecado, porque o sangue de touro e de bodes é impossível tirar pecado, como Hebreus diz, mas o sangue de Cristo, sim, remove todo o pecado. Portanto, aqueles velhos testamentários que iam até o santuário, ele ia confiante no sangue expiatório de Cristo. Eles iam embora sem culpa, porque o sangue dos animais era o símbolo do sangue de Cristo. Interessante que aqueles sacerdotes, eles ministravam todos os dias, todos os anos, mas havia um dia diferenciado. Era o dia da expiação, ou o Yom Kippur. Então, os olhos de todo o povo se voltavam para o santuário. O livro de Levítico, capítulo 16, capítulo 23, ele dá muita instrução para que o povo se preparasse para aquele dia, o dia de Yom Kippur, ou o dia da expiação. Todas as atividades eram cessadas, todos estavam em jejum, todos eles confessavam seus pecados, afligiam as suas almas, estavam em contrição diante de Deus. E naquele dia o sumo sacerdote ele ia adentrar o Santo dos Santos. E enquanto o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos, diretamente à presença de Deus, no lugar santíssimo do santuário terrestre, todo o povo que já tinham feito ou estavam em exame de consciência, eles buscavam fervorosamente a Deus em confissão. Interessante que a Bíblia diz que qualquer um que não se humilhasse, não confessasse os seus pecados, no dia da expiação, eles eram eliminados do povo. Isso é, eles não faziam mais parte do povo escolhido de Deus. Portanto, era um dia de juízo, era um dia de decisão, era um dia que você tinha que estar com as suas vidas em dia com Deus, porque senão você era eliminado do povo de Deus. Está em Levítico 23, verso 27, verso 29. Então, no dia da expiação, o sumo sacerdote levava o sangue de cordeiro, do bode, para o Senhor, para dentro do santuário, e aspergia aquele sangue no propiciatório, aplicava o sangue no chifre do altar de ouro, do altar de bronze, e assim o santuário terrestre era purificado. Começava então um novo ano, um novo ciclo, um novo ano no santuário terrestre. Então, depois de fazer toda a expiação pelo santuário, ele então fazia ali a cerimônia de 2 bodes e assim o santuário estava purificado. Começava um novo ciclo anual. O dia da expiação, o dia de Yom Kippur, era um dia de juízo. As pessoas precisavam de estar contrito, com as suas vidas acertadas, em plena confissão, porque era um dia de juízo. Aqueles que não estivessem em contrição, confessados seus pecados, eles eram eliminados do povo de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer, então, que havia um dia de juízo também, já representado no santuário? Exatamente. Queridos, estamos vivendo um tempo de juízo. Daniel 7, verso 9, diz que ele olhou e havia tronos, e naquele trono um ancião de dias se assentou.
e as vestes era branca como a neve, o cabelo branco como a lã, o seu trono era envolto em fogo, as rodas do trono eram chamas, e diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Tribunal, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Percebeu? Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. O livro de Apocalipse também fala isto. Vi outro anjo que voava pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno a pregar, a proclamar aos que habitam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povos, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adore aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Daniel fala de um juiz que se assenta, milhares de milhares estão diante dele, e esse juiz abre os livros na presença desses milhares, dessas testemunhas. Este juiz não faz um juízo às escuras, secreto, não. Ele abre o seu juiz, esse juiz é patenteado diante das milhares e milhares e milhões de testemunhas. E o livro de Apocalipse diz, é chegado a hora do seu juízo. Então, o juízo, ele é um tema muito forte, muito preeminente na Bíblia Sagrada. Já no santuário terrestre, ali era demonstrado esse dia de juízo. Deus há de trazer juízo sobre todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Jesus, ele chamou a atenção dos seus ouvintes para o juízo futuro, quando as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Mateus 12, 36. Paulo escreveu, Deus trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos seus corações, ou dos corações. E João, ele diz também, é chegada a hora do seu juízo, ele vai julgar, Apocalipse 14, 7. Se no Antigo Testamento, no dia do Yom Kippur, era um dia de juízo, as pessoas precisavam de estar com as suas vidas em dias para não serem eliminadas. Isso referindo-se ao santuário terrestre. Jesus, o nosso sumo sacerdote, está no santuário celestial, também fazendo juízo por nós. Fazendo juízo, Daniel? Exercendo juízo, exatamente. É de lá do santuário, meus queridos, que ele exerce o seu ministério. Ele é o nosso juiz. A Bíblia diz em muitos textos que ele exerce juiz, ele julga, ele vai trazer juízo. Quando Jesus voltar, qual será o destino de toda a humanidade? Qual será o destino da minha vida? Percebe? Apocalipse 22 diz, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundície, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um segundo as suas obras. E Apocalipse, no capítulo 15, o verso 8, diz, o santuário encheu-se de fumaça, precedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anos. A Apocalipse diz que o santuário celestial, um momento, vai encher-se de fumaça. E interessante que Apocalipse diz que ninguém vai poder penetrar no santuário. Vai chegar esse momento. Hoje eu e você somos convidados a adentrar com intrepidez, com confiança no santuário celestial, porque Jesus Cristo está lá intercedendo por mim e por você. Mas vai chegar um momento em que esse santuário, eu e você não teremos mais acesso, vai encher de fumaça. E a Bíblia... estudando a Bíblia, nós podemos entender que então vai chegar um momento que nós não teremos mais acesso ao santuário celestial, sim. Hoje eu e você temos
E Paulo nos convida a adentrar o santuário celestial, porque Jesus está lá intercedendo por mim e por você, mas vai chegar um momento que eu e você não teremos acesso. Nós chamamos isso de fechamento da porta da graça. A porta da graça vai se fechar. Você não vai ter mais a oportunidade de adentrar o santuário celestial pela fé. Nesse momento, continue o imundo na imundície, mas o justo continuará na prática da justiça, como diz Apocalipse 22. O santo vai continuar santo, mas o ímpio vai continuar ímpio na prática da impiedade. A porta da graça se fechou. O Espírito Santo se retirou da terra. Percebeu? Esse é um momento pequeno, um curto espaço de tempo antes da volta de Cristo. Como foi nos dias de Noé? A porta da arca se fechou, mas o dilúvio não veio imediatamente. Ficou 7 dias ainda para vir o dilúvio. Percebeu? É um exemplo do fechamento da porta da graça que antecederá a volta de Jesus. Noé e os seus filhos estavam dentro da arca, estavam seguros, continuaram a sua vida de santidade. Os que estavam fora, os ímpios, continuaram na sua vida de impiedade. A porta da graça havia se fechado. E isso também é um prenúncio da proximidade da volta de Cristo. Sim, Jesus virá para dar recompensa final. Por isso é necessário haver juízo com antecedência. Quando Jesus voltar, ele não vai ficar olhando para mim e para você e dizendo, deixa eu ver o seu caso, não, os nossos casos já estarão decididos. Por isso, Apocalipse diz, chegou, é hora do seu juízo, chegou a hora do seu juízo. Quando ele vier, a sentença já estará definida. Ele já sabe quem é santo, já sabe quem não é santo. Por isso, o livro de Mateus diz, ele vai olhar para mim e para você, ele vai separar os cordeiros dos bodes. Ele vai separar, como ele separa o bode das ovelhas. Ele vai ser como aquelas virgens nécias e as virgens prudentes. O noivo chegará, as virgens prudentes adentram, mas as virgens nécias, quando batem a porta, ele diz, eu não vos conheço. Veja bem, deixa eu ver o seu caso. Quando as virgens bateu a porta, ele diz, deixa eu ver o seu caso. Não. Ele diz, eu não vos conheço. O juízo, estamos vivendo um período de juízo. Quando Jesus voltar, os justos serão chamados, vinde bendito do meu Pai. Quando Jesus voltar, ele vai dizer para os ímpios, eu não vos conheço. Ah, meus queridos, estamos vivendo essa proximidade do grande momento em que seremos, de fato, julgados. Ou estamos sendo julgados. O livro de Pedro diz claramente que o juízo começa pela casa de Deus. Tá certo? Estamos vivendo um momento que antecede o grande dia da sentença. Vinde ou apartai-vos. Mas o juízo já está sendo feito. Que caminho eu estou tomando? Que sentença o juiz vai dar para mim? Quando ele olhar para mim e dizer, Daniel, vinde ou apartai-vos? Ele dirá para você, vinde ou apartai-vos? Talvez você esteja esperando uma segunda oportunidade, não é? Você está esperando uma segunda oportunidade? Noé pregou por 120 anos. A porta da arca, ele adentrou na arca. Tudo de acordo com as ordenanças de Deus. Ele adentra na arca. O anjo fecha a porta da arca. Os ímpios ficam de fora. O dilúvio cai. Eles correm e gritam, Noé, abre-nos a porta. Não tiveram mais tempo. Não tiveram mais oportunidade. Quando Jesus voltar, está feito. Se você estiver esperando uma segunda chance, você está enganado. A chance é agora.
A oportunidade é hoje. Se você descansar no Senhor, bem-aventurado. Se você não descansar no Senhor, apartai-vos de mim para o fogo eterno. É isto. Mas uma coisa que a Bíblia nos diz, meus amados, para mim e para você, visto que nós temos um sumo sacerdote que adentrou no céu, Jesus Cristo, Filho de Deus, a palavra de Deus diz, nos apeguemos com toda a firmeza e fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim, temos alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Qual é o convite da palavra de Deus? Vamos adentrar agora com toda a confiança ao trono da graça. Sabe por quê? Porque lá nós temos um sumo sacerdote que nos compreende. Ele passou pelo o que eu passo, pelo que você passa. Acheguemo-nos com confiança ao trono da graça agora, em tempo oportuno, diz Paulo. Diz o livro de Hebreus. Lá é o novo e vivo caminho, é o santuário, meu querido, é o santuário celestial, não mais o santuário terrestre. Esse deixou de existir, agora é o santuário celestial. Adentremos com confiança, porque lá nós temos o Cristo vivo, que morreu, ressuscitou, derramou seu sangue, o sangue da nova aliança, que nos purifica de todo o pecado, e ele intercede por nós, ele nos compreende. Temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, ele ministra pelo seu povo. Aproximemos com coração confiante. Deus é este sumo sacerdote amoroso, misericordioso, compassivo, que entende muito bem as suas lutas, mas ele entende que nós podemos aceitá-lo ou rejeitá-lo. Por isso, ele é sacerdote, mas também é juiz. Ele trará juízo. Nós devemos confiar nesse juízo. Noé, quando entrou na arca, ele estava confiante, porque ele adentrou na arca, ele viveu com confiança, ele tinha certeza na palavra de Deus. Mas os ímpios, eles gritaram, socorre-nos, porque eles não confiaram. Meus queridos, é tempo de colocarmos nossas vidas na mão desse sumo sacerdote. O juízo está decorrendo. O juízo está decorrendo, sim, senhor. Você creia ou não? Nomes estão sendo passados em revista. Aceita-se nome, rejeita-se nome. Isto, aceita-se nome, rejeita-se nome. Toda vez que você confessa o seu pecado, abandona, vai a Jesus, ele apaga o seu pecado. Os nossos pecados, eles são registrados. Ele apaga. Se ele apaga é porque tem um registro. Ele apaga e nunca mais se lembra do seu pecado. Entendamos uma coisa, o sacerdócio terrestre, ele era oferecido dia a dia, ano após ano. Aqueles sacerdotes, eles começavam o seu ministério, envelheciam e morriam. A cada tempo era constituído sacerdotes, porque eles morriam. Mas Jesus, ele morreu uma vez por toda, ressuscitou. E ele teve o direito de ascender ao céu e assumir e ser nomeado como o nosso sumo sacerdote. Qual é a diferença? A diferença é que aqueles era ano a ano, dia a dia oferecendo sacrifício, a velha aliança, o sangue da velha aliança. Quando Cristo adentra o santuário celestial, é pelo sangue da nova aliança, o seu próprio sangue que foi derramado por nós. Jesus é o sacerdote eterno. Uma vez por toda, ele ofereceu o seu sangue, ele morreu na cruz do Calvário, pronto, resolveu o problema do pecado, mas resolveu para aqueles que aceitam.
O pecado está resolvido para aqueles que creem. O pecado está resolvido para aqueles que confessam. Ora, se você não confessar o seu pecado, porque a Bíblia diz claro, aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Entendeu? Precisamos. É por isso que ele está lá no santuário ministrando. O Daniel cometeu um pecado. Se eu não confessar, como é que ele vai apagar esse pecado? Se eu não ir a ele dizer, Pai, eu pequei nisto aqui, eu pequei naquilo ali. E se eu levo uma vida que para mim não tem pecado? Porque a maioria das pessoas leva uma vida como se não existisse pecado. Entendeu? Ah, isso não é pecado. Isso não é pecado. Aquilo não é pecado. Para muitas pessoas não existe pecado. O que é pecado? Pecado é transgressão da lei. Ah, mas se eu não reconheço que sou um pecador, um miserável, como que ele vai perdoar os meus pecados? O sangue de Cristo purifica-nos de todo pecado para aqueles que confessam e deixam. Mas se você não confessar e não deixar os seus pecados, não há misericórdia. Exatamente, não há misericórdia para aqueles que não deixam, para aqueles que não confessam, para aqueles que não vão a Cristo. Percebeu? Se você não confessar, não deixar, como Cristo poderá usar de misericórdia? Ele é misericordioso e justo, mas eu preciso de reconhecer o seu sacrifício, ir a ele, porque o seu sangue é poderoso para nos perdoar. Noé precisou de crer e entrar na arca. Aqueles que não creram, não entraram, se perderam. Eu e você precisamos de crer, adentrar o Santo dos Santos pela fé, confessar, abandonar, deixar de viver a velha vida, a miserável vida, abandonar os nossos pecados. E assim estaremos salvos, pela graça de Cristo. O juízo será de misericórdia para aqueles que usam de misericórdia. Mas ele será sem misericórdia, diz bem clara a Bíblia, para aqueles que não usaram de misericórdia. Vamos a Jesus, vamos com confiança ao trono da graça. Hoje é tempo, hoje é momento, é hora oportuna, porque o momento vai chegar em que nós não teremos mais a oportunidade de confessar nossos pecados. O santuário vai encher-se de fumaça e ninguém mais vai poder adentrar ao Santo dos Santos. Apocalipse 15, verso 16. É hora, é agora. E se eu estiver com vida, quando Jesus voltar, assim será. Mas se eu morrer, a hora é agora, porque eu não sei o amanhã. Prepare o seu coração agora. Adentre na arca agora. Vá ao trono da graça com confiança agora. Confesse os seus pecados e abandone agora. Vamos orar? Pai querido, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do teu povo, dos nossos ouvintes. Que possamos entender essa mensagem que é tão urgente. Porque nós não sabemos o dia do amanhã. Nós não sabemos o daqui a pouquinho. Ó Pai, que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração. Que possamos adentrar ao Santo dos Santos com confiança, com plena certeza. Porque hoje o Senhor está exercendo o seu ministério celestial. E o Senhor quer nos purificar de todo o pecado. Já derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Portanto, nos purifique, ó Pai. Que possamos confessar, deixar, abandonar e nos apegar a Ti com toda a confiança. Abençoe cada um dos nossos queridos ouvintes. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém e amém. Quero desejar a todos um bom final de semana. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.